vai faltar pessoas na China. Sério? Como assim? Qual o problema do encolhimento? Você vai falar, não, eles têm muita gente que tem que encolher. Só que... Aqui é Cleitinho e aqui vai mais um corte pra você, viu? Versão brasileira Cleitinho dos Cortes. E China tá lançando foguete também, colocando satélite, que nem louco, né? Imagina se... E por isso que eles estão correndo na parte tecnológica, porque eles entenderam que o próximo salto deles não vai vir deles terem mão de obra abundante, sobrando. Primeiro porque a China tem um problema demográfico, e ninguém sabe disso. Vai faltar pessoas na China. Sério? Como assim? Essa é uma questão geopolítica, Vilela, e é muito interessante. Vai faltar? Você tem a questão da taxa de fertilidade. A taxa de fertilidade, o número mágico é 2,1. Qualquer coisa abaixo de uma taxa de fertilidade de 2,1, a população tá diminuindo. Tá ficando velha. Ela tá diminuindo. Taxa de fertilidade, é quantos nascem. Aqui no Brasil, estamos em quanto? Agora, nós estamos quase chegando no equilíbrio, assim, se já não caímos, eu não lembro de cabeça. Mas eu lembro que para 2030, a gente vai estar abaixo dos 2,1. Mas ainda é uma taxa ok. A China, ela tá 1,6, 1,7. Ou seja, a população vai começar a encolher. Qual o problema do encolhimento? Você vai falar, não, eles têm muita gente que tem que encolher. Só que você não... Quem que compra? Quem que consome? Quem que faz a economia girar? Os jovens. Ele que quer ter uma casa, quer casar. Quer o aparelho novo. Isso, ele que move. E essa base jovem, ela precisa sustentar aquelas pessoas que estão aposentadas. E se você tem uma população muito velha que não trabalha mais e não se tem mais filhos... Você vai criar um problema, um déficit previdenciário de aposentadoria, o consumo, mão de obra vai acabar. Por quê? Vai parar de ter gente para trabalhar. Mas foi eles que quiseram isso, limitando o número de filhos? Foi, só que isso causou um problema. Por quê? Porque eles não conseguiram reverter, não reverteram a política a tempo. Eles criaram a política do filho único, que só podia ter um filho. E eles fizeram isso por causa da superpopulação. Isso. Com medo de continuar crescendo. Tá. Só que agora eles têm um problema inverso. E durante esse período de crescimento absurdo da China, teve um boom demográfico, um bônus demográfico, que a gente chama, que é justamente um momento de uma parte da população muito grande ser ativa, produtiva, e uma parte ser muito jovem, uma parte pequena ser uma parte jovem ser muito pequena, que não trabalha, e a parte idosa também ser muito pequena. Então, é um cenário demográfico perfeito para você explodir de crescer. Agora eles vão viver um cenário inverso. Nenhum país ficou tão velho, com uma população tão grande, no nível de riqueza que a China tem, ou no nível de pobreza, ou no nível de desenvolvimento da China. Países como o Japão, Estados Unidos com populações maiores, eles eram bem mais ricos quando eles chegaram no nível de envelhecimento que a China está chegando agora. Então, quer dizer... Chegou um pouco antes, então, do que eles estavam planejando. Isso vai ser um problema. A política do filho único causou um desequilíbrio entre homens e mulheres. A quantidade de homens que você tem é muito maior do que de mulheres. Porque tem uma questão cultural na China, que é uma sociedade patriarcal, tal. A importância é pro filho homem. Então, se você só pode ter um filho, o que você quer? O herdeiro homem. Então, as mulheres ficavam grávidas, descobriam que era uma filha mulher. Elas abortavam e tinha um homem. Só podia ter um filho, eu vou escolher. E todo mundo ficou nessa. Causou um desequilíbrio. Chegou momentos que tinha para cada 130 homens, 100 mulheres. Ou para cada 100 mulheres tinha 130 homens. Então, vai faltar mulheres para os chineses. Você criou essa política do filho único, por exemplo, eles brincam que o Exército Vermelho, né, ele fala que criou um exército de pequenos imperadores. O filme Pequeno Imperador Chinês. Por quê? Porque são todos mimados, porque é filho único. É diferente a dinâmica numa casa que tem mais filhos. Então, assim, tem milhões de impactos nessa política demográfica e isso vai afetar a China como um todo. Como afeta vários outros países. A Alemanha tem problema com isso, por isso que a Alemanha está abrindo para a imigração. Os Estados Unidos é o único país desenvolvido que consegue ter uma taxa demográfica razoavelmente positiva. Por quê? Porque ele aceita muito imigrante.
Então o imigrante compensa. Como que é essa coisa lá na China? Não tem imigrante? Não, é um país já gigante, É. é difícil você querer migrar para a China, não é um lugar, né, muito aberto. O Japão tem esse problema, também não aceita imigrantes, a população está envelhecendo e os japoneses vivem 150 anos. né? Exatamente. Eles Não morre. não morrem. Só que se aposenta. E gera um custo pro... Isso, então, e o custo de saúde, tem uma série de custos, é difícil você sustentar. Então, os Estados Unidos... Porque tem uma regra aqui que não falei, as pessoas não vão entender. É um axioma isso. Quanto maior a renda, menor é a taxa de fertilidade. Certo. Quanto mais renda você tem, menos filhos você vai ter. É doido isso, né? Por quê? Você entende a Claro. realidade, né? A renda, eu digo, custo, educação, ensino, A acesso à informação. Você responsabilidade, entende o quanto difícil é isso. Então você se controla, você se planeja, Você tem dinheiro pra controlar, você pra- faz isso direito. pra planejar, né? Como é que um país que começa a ficar muito rico, ou que é muito rico, vai manter a sua taxa de fertilidade? Só tem um jeito, que é a fórmula americana. Qual? A Imigração. imigração. Isso. Abre as portas e deixa o resto vir. Mas lá, como é um regime totalitário, eles podem obrigar as pessoas a terem mais filhos. Podem obrigar, assim, a França criou vários programas de incentivo Ah, para é? isso. Então você tem desconto de imposto, você tem escola de graça, você tem férias de paternidade, Entendi. um período maior. Você tem uma série de medidas para incentivar. E deu certo. E deu A certo. França é um dos países que está conseguindo ter uma situação demográfica melhor, sair desse problema. Agora, tem outros como a Alemanha que não conseguiu, o Japão não conseguiu. Aí a Alemanha abriu agora para a imigração dos refugiados. É. Parte da justificativa é essa. Nós precisamos de gente, pessoal. Claro que aí tem a questão da identidade, do confronto cultural. Vamos aceitar receber essas pessoas. Tem todos esses temas e políticos. Tem aqueles cálculos, né, que o pessoal faz que não sei em quantos anos a Alemanha não vai ser mais a Alemanha. Isso. É. E aí essa mistura cultural também tem tudo a ver com a geopolítica. E esse é um conceito que vale a pena eu explicar. Que existem dois tipos de amor. O amor herdado e o amor adquirido. O amor herdado é o amor que você sente pelos seus pais. Você não escolhe. Você não vira, acorda assim, né, como a sua esposa, né, em algumas partes do mundo. É. O marido. Você vira, nossa, gostei, que pessoa incrível, tal, vou ficar com ela. Esse amor é adquirido. Você escolheu. Os seus pais, você não escolhe, você não fica fazendo compras, né, procurando, aquele ali parece legal. Você herda. A nossa relação com a terra é igual com o lugar de onde você veio. Certo. Você pode mudar de nacionalidade. A sua relação do Vilela com a República Federativa do Brasil é diferente com a relação que você tem com a terra do Brasil. A terra que você fala o quê? O lugar de onde você veio. Ah, tá. A sua cidadania, nacionalidade, você muda de nacionalidade. Você adquire um novo amor. Eu quero ser francês agora. Você muda pra lá. Mas você não apaga o lugar de onde você veio. É. Que é o quê? Você nasceu aqui. Exatamente. Isso te marcou, te moldou. Te trouxe uma característica cultural. Te trouxe um laço com a terra. Então, a gente pode explicar o mundo por esse embate entre o amor adquirido e o amor herdado. Uma boa parte do mundo está presa no amor herdado. Por exemplo, se na Índia você não escolhe com quem você casa, quem escolhe por você? Sua família, É, que você herdou. exatamente. Na Alemanha, você aceita um imigrante sírio. Se você aceitar, você está privilegiando o amor adquirido. Se você falar, não, eu não aceito, eles não têm nada a ver com a gente. E eu não estou dizendo que é legítimo, eu não estou julgando certo e errado, só estou descrevendo como que acontece. Se você não aceitar, é porque você está privilegiando o seu amor herdado. Você fala, não, aqui nessa terra é quem é daqui. Esse é um grande embate entre globalização e uma visão cosmopolita do mundo. Por exemplo, entre os tradicionalistas, conservadores ou religiosos ou nacionalistas versus
cosmopolita, internacionalista, sei lá como você quiser chamar. Globalização. Então, mas é uma coisa muito complicada de você avaliar e certamente quando você começa a avaliar, vem um monte de ranço ideológico e tal.